E aí o que pode ser feito, né? Eu costumo dizer que a hora de começar a fazer uma mudança para ter equipe é agora. E eu falo por quê? Porque é um ótimo momento. Nós temos pela primeira vez no nosso país um índice de desemprego no índice que está próximo aos 5% aí, que são os números divulgados. Normalmente, quando a gente pega 10, 12 anos, não estava falando de 12%, chegou a 13%, quer dizer, existia uma diferença de 10, 15 anos para trás com agora muito grande, que era o seguinte: há 10, 15 anos eu tinha dificuldade para achar trabalho, né? As filas de emprego eram maiores, a dificuldade era maior e naturalmente as pessoas valorizavam mais os empregos que tinham, porque sabia da dificuldade de procurar uma outra opção e assim por diante. Passa-se o tempo, o desemprego cai abaixo de países de muitas vezes de primeiro mundo, não estou falando de economia, nem de desigualdade social, nem nada. Nesse aspecto, né, o Brasil tem um momento bom. E aí o que acontece? Eu tenho outras opções. A hora que eu tenho outras opções, a hora que eu passo a não ter dificuldade para encontrar um outro trabalho, eu naturalmente começo a desvalorizar um pouco mais aquele cargo que eu tenho. E você fala, pô, parece que hoje o cara não quer nada com nada. Não é bem isso apenas. É que eu tenho outra opção, não for aqui, vai ser lá. Então não exige muito. É mais ou menos esse o recado. É igual meninas. Você já aconteceu, como você chama? Letícia. A Letícia toda bonita vai na balada. Chegou, tem 2, 3 olhando. Cara, esses 2, 3 vão sofrer. Porque tem 2, 3. Se fosse um só, ela ia valorizar, né? Agora 2, 3 ela dá uma... Agora quando tá difícil, até o carteiro eu quero dar uma olhada na hora que ele chega, vai ser bonitinho. Né? Aí eu começo a valorizar. Então assim, a mesma coisa está acontecendo com o mercado de trabalho e isso não é mentira. Eu converso com muitos empresários todos os dias e o que a gente percebe é que as pessoas não valorizam o emprego que têm. Não é só isso, eles têm opção. Então a gente sai de uma época onde as empresas escolhiam as pessoas para uma época onde, as pessoas escolhem as empresas. E é assim. Se está difícil, se tem oportunidade para todo mundo, imagine para quem está indo bem. Né? Que é o que todos querem perto. Né? A gente quer das pessoas que estão, de alguma maneira, querendo mais. Então é para essas pessoas ainda. Então a gente entra num contexto um pouco diferente. Um contexto onde as empresas, pela primeira vez, não têm o poder de liderar pelo poder. E se você não fizer, eu te mando embora. Tá bom, por que não mandou ainda? Manda. Seguro-desemprego, multa. Inclusive tem umas coisas que você não faz certo, que você não faz por dentro, por fora. Não está. Porque está aqui não quer, ela trabalha comigo, não entendi isso. Eu fiquei chocado, mas entendeu? É isso, entendeu? E na prática, a gente fala de escolher uma boa equipe. Porque eu preciso montar uma boa equipe. Né? Eu gosto muito desse videozinho aí. Nós estamos falando de um jogador de basquete com 1,75 m, da minha altura, no NBA americano, considerado entre os melhores jogadores de basquete da NBA americana, onde a média de altura chega próxima a 2 metros. Tá? A média, nós estamos falando de 2 metros. Esse aí são as cestas dele, né? O que ele já fez. É legal dar uma olhada porque você fala, nossa, olha o tamanho dos caras perto dele. Eu não sei se vocês conseguem ter uma noção comparando aí. Vamos dar uma olhada. Tem umas imagens que são gritantes. Olha ele perto do cara do lado. Ele pendurado lá e quase o tamanho do cara, né? A gente vai para mais uma opção. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro aí, ó. Ele bate quase no umbigo do cara aí. Foi o segundo jogador da estatura mais baixa a ganhar o concurso de enterradas no fim de semana de um All-Star, que é um prêmio lá. Foi o vencedor do concurso de enterradas em 2006, 2009, 2010, tornando-se o primeiro campeão do evento da história. Né? Considerado entre os americanos aí, um dos melhores jogadores de basquete, Nate Robinson. Deixa eu só esperar até a primeira aqui.
E por que eu estou passando isso para vocês, gente? Porque tem uma coisa que a gente tem que ter consciência. Se a gente quiser montar uma equipe, quiser realmente fazer com o que nós temos em mãos, porque seria muito fácil, acho que para qualquer empresa que, simples, eu tenho 20 mil reais para pagar para um cara trabalhar comigo, você vai achar um cara, provavelmente, numa posição boa. Inclusive, eu iria trabalhar para vocês. Normal. Né? Então, assim, você consegue. O cara vai ser perfeito, vai fazer as coisas que você não vai precisar nem pedir, às vezes. Tá? Mas não é o que as empresas comportam. Boa parte dos negócios de vocês, assim como os nossos, como, né, dos quais eu faço parte, a gente tem orçamento enxuto, a gente não tem condição de... E aí a gente precisa de todo tipo de jogador. A gente, se pudesse, eu escolheria uma equipe de basquete de 2,20 metros cada uma e estaria tudo maravilha. Então escolha uma boa equipe. Né? Aí eu preciso começar com uma boa equipe. E o técnico que recebeu esse cara, ele disse o seguinte: fazer um jogador de 2 metros ser um grande jogador de NBA, qualquer técnico, né, americano consegue. Agora, transformar anões em gigantes não é para qualquer um. E às vezes a gente também não está buscando desafio. E aí a gente tem a questão de fazer com que as coisas de uma outra maneira. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que eu gosto e fala: vinde a mim, pois eu vos farei pescadores de homem. Não venha até a mim, pescadores de homem. Né? Eu acredito, e tudo que a gente faz hoje na empresa, na própria Soul, tudo, eu costumo dizer, a Ana já deve ouvir isso, ter ouvido isso algumas vezes, que trabalha comigo, apesar a gente fala o seguinte: se você não conseguir, a gente vai te ajudar. Se você não souber, a gente vai te ensinar, nem que seja para a gente aprender. Se você não quiser, por favor, dê a chance ao outro. Se você não conseguir, a gente vai te ajudar. Se você não souber, a gente vai te ensinar. Se você não quiser, a gente não consegue fazer nenhum dos dois anteriores. E a todo momento essa tem sido uma necessidade nossa. E aí, eu caio no estudo que eu falei para vocês. O que a gente fez até aqui? Entender como está esse mundão e entender que a gente tem que fugir de um contexto que a maior parte de nós pode ser que enfrente no futuro. Não existe uma roda de empresário que eu participe, que eu sente, que eu converse, que esse não seja um tema. Tão difícil achar gente, tão difícil de achar gente, tão difícil de achar gente. Nossa, e aí, o que aconteceu com o seu negócio? Seu negócio é tão bom, por que não cresceu? Porque é difícil de achar gente. Porque se fosse mais fácil de achar gente... E aí você pergunta, o que você espera dessa pessoa? Tudo que eu faria. Cara, se fosse para alguém fazer tudo o que você faria, você teria muitos concorrentes, para começar por aí. Né? E segundo, você sabe tudo o que você sabe com base em tudo que você viveu. As pessoas que vão entrar com você não sabem. E a gente fica naquela, mas é uma questão de bom senso. Bom senso, de coração, é a coisa que mais detona qualquer relacionamento. Inclusive empresa, equipe. Não existe bom senso, existe o seu senso, que é o bom normalmente. Né? Aí o seu é o bom, o outro é o ruim. Então a gente fala que tem que você nivelar as coisas. O que você quer de verdade? Esse estudo, esse livro, ele avaliou e viu algumas coisas meio fora do cabo, assim, eu fiquei chocado quando eu vi. Foi um estudo para mostrar assim, o que é motivação? Porque teoricamente o líder tem o papel de fazer as pessoas fazerem o que tem que fazer, né, motivar e assim por diante. E eles viram alguns estudos bem loucos, assim, depois eu até coloco ele ali porque vale a pena vocês irem ler depois, pegar mais informações. Como por exemplo, uma equipe lá numa determinada parte do país, não foi uma pesquisa dessa, foram dezenas de pesquisas dessas. Foi estimulada financeiramente a chegar a um resultado. Só que antes ela já tinha um resultado. E olha que coisa meio maluca. Depois do estímulo financeiro, que não é tudo que a gente quer, não é? Se as pessoas não ganham, as pessoas foram pior. O quê? Conforme elas tinham, muitas vezes, uma série de premiação, uma série de ganhos adicionais, uma série de buscas por um resultado, por um determinado valor e assim por diante, elas tinham um resultado pior. Aí, caramba, cai por terra aquele negócio da cenoura. Cenoura na frente. Vocês estão
pensando coisas, né? Ou seja, chicote e cenoura. Não faz, apanha, faz, ganha. Faz, apanha, faz, ganha. Faz, apanha, faz, ganha. E essa pesquisa eu gostei dela porque ela trouxe um outro campo. E eles olharam que existem 3 coisas que hoje, para essa geração atual, para esse público ativo, né? A gente tem um público que está aí entrando no mercado agora, principalmente as gerações mais novas, etc. Existem 3 coisas que estimulam a gente. Primeiro que a gente passou por 3 gerações de motivação. A primeira delas, impulso biológico. Se não fosse ele, a gente ainda não teria, vamos dizer, a parte mais primitiva das nossas motivações. Essa era, no começo do ser humano, aí era o que movia tudo. Então a gente precisava de fêmea, o outro precisava de macho, precisava de comida, e era isso aí o impulso para a gente fazer qualquer coisa. Não tinha empresa, não tinha nada. O segundo, que vem o impulso por motivadores externos, que tem a ver com isso que eu falei, chicote e cenoura. Foi assim durante muito tempo. A parte industrial, o mundo industrial que a gente viveu, ele era assim, e hoje 90 e tantos % das empresas ainda são assim. Porque são fruto da última geração que a gente tem do que é motivação. Né? Motivação é conforme você escalona, conforme você chega aqui, você ganha isso, conforme você chega aqui, você ganha aquilo, conforme você chega aqui, você ganha aquilo, e se você não chega aqui, é isso ou... Isso. E o último estudo, olha que engraçado, motivadores intrínsecos. Então eu saio de biológico, externo e interno. Vamos entender o que é cada um desses daqui. Motivador interno. Vamos lá, sai daqui, vai, assim, vai, fui pro lado errado, vamos. Mais um. Primeiro deles, gente, 3 fatores que hoje vêm sendo avaliados e utilizados pelas maiores empresas do mundo. Tá? Primeiro, propósito. Não trabalhamos bem para alguém. O que fazemos com excelência quando fazemos por alguém. Então a gente sai de uma época onde a gente trabalha para alguém para uma outra época onde a gente trabalha por alguém. Tá? O que muda? Trabalhar para alguém significa você meio que servir a uma determinada pessoa única e exclusivamente. Trabalhar por alguém significa você de alguma maneira estar envolvido com algum contexto um pouco maior. É diferente, vamos pegar um exemplo, nós temos pessoas aqui de posto de gasolina, de eu falar, abasteça para aquele cara sorrindo, porque se você abastecer para aquele cara sorrindo, o fulano que é dono do posto fica feliz. E você não perde seu emprego. É um tipo de maneira baseado no contexto anterior. Outra coisa é, você sabe quem é aquele cara que abastece aqui e qual é a importância, de repente, que você tem na vida do cara. Né? Para muitas pessoas, eu sei que isso acontece, eu já trabalhei como frentista uma época da minha vida, e eu sei que para muitas pessoas era o único momento que ela tinha de interação com outra pessoa. Isso é no Brasil, né? Nos países de fora nem existe mais essa posição. Mas existe um contexto a mais ali, de fazer por quem vem, porque quem vem em cada situação, se tem pessoa que passa correndo lá, precisa disso, precisa daquilo, ou fazer por você mesmo. Faça mais por sua família, faça mais pela sua carreira, por alguém, mesmo que seja você. Então sai daquela época de idolatria que é a empresa, que nós temos que seguir a missão da empresa e assim por diante, aquele negócio todo ligado à empresa. Cara, cá entre nós, no mundo onde tem tanta oportunidade, eu tenho uma situação, dane-se a empresa. Simples assim. E eu costumo dizer, mesmo na Sobretudo, não trabalhem e não gostem da empresa. Tá? Porque a empresa está lá. Gostem do que a empresa faz, do que ela proporciona para os seus clientes. Eu não sei a área de vocês aqui, mas cada um aqui proporciona algo bom. Se não fosse bom, vocês não conseguiriam vender. Ah, mas eu trabalho com cobertura, com manta asfáltica. Beleza, você está fazendo algo de bom por alguém. Você não sabe a história daquela família antes de você chegar, com goteira à noite, com criança em casa. Então tem algo mais do que você faz. Ah, mas eu trabalho numa outra área, minha área eu sou advogado. Então você não sabe o tamanho do problema que você está intermediando para ajudar a resolver. Ah, mas pelo contrário, eu tenho uma clínica veterinária. Você não tem ideia do amor que existe daquelas pessoas por aquele animal que está chegando ali. Então não faz por mim, não faz pela empresa.
Esquece a empresa. Se você tiver que... Caramba, isso é muito diferente do como era. Né? E eu não estou aqui hoje, gente, assim, com o objetivo de... meio que de agradar. Eu estou com o objetivo de realmente dividir com vocês coisas que a gente vem vendo, usando e vendo funcionar. E vendo funcionar. Acho que esse é o ponto principal. Então, primeiro, propósito. Propósito muda, né, de uma empresa normal, que a missão é aquele negócio gigantesco, para ajudar alguém. Vocês ajudam alguém. Quem? Em que situação? Será que a gente já falou disso com a equipe? Ou a gente continua falando de processo na advocacia? Ou a gente continua às vezes falando somente de litros de combustível? Ou a gente continua falando somente de quantos cachorros passaram por aqui? Né? Então existe a diferença daquele cara que no trabalho teoricamente vai mal, para quando ele sai dali e vai bem, é que no outro contexto existe um propósito. Ali não. Ali o único propósito é, cara, o que você está fazendo aqui? O meu. O que você quer? O meu. O meu. Mas você... O meu. Porque o que você está pedindo para ele é o seu também. E aí a pessoa fala assim, cara, eu já ouvi isso algumas vezes. Pô, legal lá na empresa tal, tem um atendimento super legal. A grande pergunta é, as pessoas vão tratar os teus clientes, a máxima é essa, tá? Na maior parte das vezes, no mínimo, como você trata elas. Então não adianta o supermercado pedir sorriso, se no contexto de trabalho entre os donos do supermercado, os supervisores, assim por diante, e a equipe, só existe choro e cara feia. Eu vou reproduzir isso dali pra frente. E é delicado isso. Então quer dizer, como é que você quer exigir que eu trate bem alguém sem nem exemplo ter? É diferente, ó, trate no mínimo como eu te trato. Né? Como eu te trato. É isso que eu te peço. Se eu te tratar mal, reproduz. Não precisa pedir, eles vão fazer. Né? E é claro que isso para o profissional é uma enganação para ele também. Ele perde muito com isso. Eu tenho dó às vezes, porque a pessoa às vezes trata... Por que você está tratando todo mundo mal? Porque o meu chefe não gosta. Né? Fala, mas por que, cara? Você tá... Não, cara, não vale nada. E por que você está fazendo? Porque eu ganho pouco. Eu ganho aqui, não estou atendendo ninguém. Dá dó, porque isso é um pensamento a curto prazo. Aqueles clientes que estão indo ali são as pessoas que vão entrevistar aquela pessoa num outro momento, num outro... E eu não vou lembrar da empresa. Eu vou lembrar de você. Né? Eu vou lembrar que a tua imagem... E aí é legal que rola aquela assim, você não trabalhava assim, não. A pessoa tem que ter essa definição. Eu trabalhava, mas não gostava, não quero me maltratar. Eu fui também por você, eu lembro. Eu era maltratado mesmo. Maltratava também. Então assim, a gente acaba pagando na mesma moeda, mas é assim. Então o primeiro contexto que vale aqui hoje, a deixa é, pensem nisso. Se vocês falam com a equipe de vocês, seja lá o projeto que for, sobre o que a empresa de vocês ajuda. Porque se a empresa não ajudasse ninguém pagava nada para ela. Se as pessoas pagam algo para ela, pagam pela conveniência, pagam pela facilidade, pagam pelo contexto. Então, falar mais de propósito do que de depósito. Pensem nisso. Tá? Vou dar dois exemplos aqui bem simples desse aspecto. Um deles é o próprio Google. Né? É engraçado, eu tive a chance do ano passado ter feito uma visita à sede da empresa lá e conversado com uma série de pessoas que trabalham dentro dela. E dizem que o que eles fazem lá é organizar as informações do mundo. Cá entre nós, dane-se o Google, nós estamos aqui para organizar as informações do mundo. Nós não estamos aqui para fazer o Google crescer, ficar grande e dominar o mundo. Se fosse isso, boa parte daquela galera não estaria ali. Só que ao organizar as informações do mundo, sem dúvida, isso é bom para a empresa. Né? Vamos pegar nos setores que a gente falou, na pizzaria, ao invés de vender pizza, ser proporcional uma noite agradável às pessoas que procuram pela gente, pode ter certeza que a sua pizzaria vai de maneira muito mais direta, vai ser mais fácil você convencer alguém a atender bem o telefone.
Porque você não está falando, atende bem porque nós precisamos vender pra caramba, porque eu acabei de comprar uma Hilux 250 e não sei como que eu pago ela no mês que vem. Então, pelo amor de Deus. Enquanto você estiver ali, ótimo. Inclusive, vamos falar alto para você ouvir. Ai, saiu não dá. Não dá. Isso aí não. Dá sim, claro, imagina. Então. E você fica nessa de, não sei, você vai morrer na empresa, você vai tirar férias, você não vai poder sair. Né? Beleza até aqui, gente? Eu sei que é muito difícil, porque eu gostaria de poder ter uma conversa com todo mundo individual para adaptar isso para cada um dos negócios. Mas eu posso dizer para vocês que isso é usado de peixaria, a loja de roupa, a indústria, tá? E isso funciona, porque a gente não quer mais trabalhar para alguém. Numa época onde a gente tem opção, a gente quer fazer algo mais que a gente curta. Beleza até aqui? Ponto 2, tá? Putz, grilo. Você quer que eu me preocupe com as coisas que acontecem aqui na empresa, certo? Isso, certo. Só que tudo que acontece na empresa eu não participo de nada, cara. Tudo vem pronto, tudo vem decidido, todo mundo faz, tudo está resolvido. E você quer que eu me envolva, que eu me preocupe com a lixeira. Cara, eu nunca participei de nada. A não ser das preocupações. Nas preocupações eu tenho que me preocupar, eu tenho que estar envolvido. E aí a gente começa a ouvir aquilo lá, hoje o cara não se envolve, ninguém quer nada com nada. A pergunta é, quanto você tenta envolvê-lo? E do que eu estou falando? Eu estou falando de coisas simples, gente. De como, por exemplo, sei lá, de uma festa que você vai organizar na empresa. Você vai fazer um churrasco na empresa. Perguntar para as pessoas se é isso mesmo que elas queriam fazer ou não. Pelo contrário, a gente tem exemplo da empresa, da equipe daqui que a gente resolve, tudo para mim maravilhoso. A gente teve lá esses dias, só fui lá, estorvar só. Por quê? Porque as pessoas querem participar quando há espaço para isso. Então a autonomia é aquilo lá, me instrua, fundamental, que eu não sei fazer. Me acompanhe durante um tempo, fundamental, porque pode ser que eu erre. Né? Mas me permita participar. Então, você quer que eu faça bem feito, sendo que eu não concordo que essa é a melhor maneira. E eu também não tenho abertura para falar. E aí, cara, aí complica. A autonomia tem a ver, e isso eles, dentro desse estudo eles avaliam bastante, que as pessoas avaliam o fato delas poderem agregar. Você está falando de que pessoa? Isso aí não é qualquer um que você pode pedir para agregar valor, não, porque não é qualquer um que funciona, não é qualquer um que tem essa habilidade de... isso primeiro é estímulo. Quando você está falando de pessoas que já trabalharam num monte de lugar, essa pessoa já primeiro não tem esse estímulo, porque vocês sabem, muitos de vocês devem ter trabalhado num monte de lugar. Pelo contrário, né? Em algumas, dependendo do que você for sugerir, é problema. E aí, naquela que é problema você sugerir algo, é onde geralmente você tem a maior reclamação de que as pessoas não se envolvem. Como, cara, pálido? Né? E aí você fala assim, mas não é qualquer um. Eu tenho muitos exemplos, e hoje existem na própria... E eu falo, é legal de falar isso porque a gente vem praticando boa parte dessas coisas. Nós temos estagiárias, meninas com 16 anos, que têm a responsabilidade de cuidar de um setor. Você fala, nossa, mas ela não tem condições. Ela tem orientação, ela tem acompanhamento. E muitas das ideias, das melhores que a gente teve lá, não foi eu. Pelo contrário. Né? Então assim, será que a gente está disposto a deixar o ego de lado e entender que as ideias não são nossas, não são as melhores? Ou a gente vai falar, isso não funciona, e na reunião seguinte vai vir com a ideia da pessoa falando que eu tive uma ideia. Como já aconteceu em um monte de lugar e vocês já devem ter passado por isso. Né? Eu estou pensando em a gente mudar a ordem das cadeiras de lá para cá. Não, isso aí tá bom, assim, deixa desse jeito, não vai ficar mexendo. No trabalho, não sei o que. Passa 2 semanas. Só estou pensando em mudar a ordem das cadeiras, o que vocês acham? Aí você pensa, mas não fala, né? Nossa, que ideia! Foi um banho que você teve? Né? Então assim, autonomia, propósito, autonomia, porque lá naquele time, na igreja, lá naquele projeto social, ou seja lá onde for, lá eu participo. Eu também 2 cartas.
Lá eu posso, às vezes, até falar que algo que eu estou vendo não está certo. Às vezes a gente vai poder atender, às vezes não. Né? E aí você está falando de quem? Eu estou falando, por exemplo, que hoje eu vim com uma pessoa, uma viagem que eu fiz para uma cidade aqui perto, e é uma construtora, e ela falando de coisas super legais que estão vindo do pessoal que está começando a trabalhar como servente. Que está vendo coisa que o engenheiro não está. Será que o engenheiro está pronto para isso? Ou ele vai ficar reclamando que servente está difícil? Ainda mais agora. Difícil eu sei que está, porque ele tem opção. Né? Então, ponto 2. O que você pode fazer para a tua equipe participar um pouco mais? O que? Tá? Seja lá o que for. O negócio baixou, né? Ficou bom assim? Já tá faz tempo? Você tem que falar nada? Obrigado, deixa eu ver. Tá baixando aos poucos, espera um pouquinho só. Tá bom, pra cá. Calma lá que vai dar tudo certo. Me avisa aí. Mais um pouco. Aí. Que foi? Foi. Pode mais um pouco porque vai baixar de novo. Ah, é gradativo. Assim, tá bom? Tá bom. Beleza? Aê, beleza. Então, ponto 2, autonomia. Envolvam para pedir envolvimento. Não faça o contrário. Né? Senão a gente vai ficar naquelas rodas de bar e é difícil de encontrar um pessoal que se envolve hoje. Por isso que eu não quero crescer mais. Pensem nisso. Beleza? Ponto 3. Eu gosto muito de uma frase de Einstein, que ele falava o seguinte: se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, você vai dizer que ele é um burro.